Fala aí, gente bonita que prestigia aqui o canal, tudo bem? Então, no meu último vídeo a gente estava conversando sobre o roteiro da viagem para a Itália, né? Chama Itália 2020 com Pedro Siqueira. Vocês lembram, não é uma viagem qualquer, é uma excursão para lugares sagrados. É organizada por uma agência, parece ser muito competente, especializada em turismo religioso, que se chama Qualidade Turismo, fica no Rio de Janeiro. E aí tem como mentor, que é um dos pontos fortes, como o próprio nome já diz, o Pedro Siqueira, né? Eu estava super animado, né? O roteiro de visita para os lugares sagrados era ótimo, tá? Um dos pontos mais legais seria visitar San Giovanni Rotondo e a cripta onde está exposto o corpo incorrupto do Padre Pio, que, como eu falei, é um santo extraordinário que morreu recentemente, né, em 1968. E a cada vídeo a minha proposta era falar de um local novo, seguindo o roteiro da excursão. Hoje, por exemplo, a ideia é a gente falar do Monte Gargano, que é o local de uma aparição milagrosa do arcanjo São Miguel. Eu vou falar disso tudo, mas eu tomei um baque, né? Para minha tristeza, a excursão foi cancelada por causa dos problemas graves do coronavírus lá na Itália, né? Confusão que está lá, né? Estava tudo pago, tudo acertado, passagens, hotéis, entrada nos lugares sagrados. Aí vem o inimigo e espalha o coronavírus por toda a parte. Bom, a excursão tinha 170 pessoas, todo mundo na maior expectativa, e não é fácil reagendar, né? Primeiro, que a gente não sabe quando a circulação da Itália vai ser liberada. Segundo, a gente também não sabe quando o vírus vai estar sob controle. E numa excursão como essa, que tem uma participação relevante de pessoas que são acima de 60 anos, quer dizer, uma turma que pertence a grupo de risco, a doença tem que estar dominada. Terceiro, tem uma agenda das pessoas que têm seus compromissos, né? Que tem suas férias para reprogramar. O Pedro Siqueira, por exemplo, ele é funcionário público, estava com as férias marcadas agora para coincidir com essa excursão. Então, reagendar não é fácil, não é uma coisa trivial. Ainda mais nesse cenário todo de incerteza. Então, a excursão Itália 2020 com Pedro Siqueira foi suspensa e estava dependendo de um monte de fatores para remarcação. Qual é o lado positivo? É que do jeito que o coronavírus se espalhou pela Itália, e como está com uma gravidade estranha lá, né? O melhor mesmo é não ir hoje. É a decisão racional que evita colocar as pessoas em risco. E a outra boa notícia é que, apesar de todas as dificuldades, a peregrinação está sendo reagendada. Então, graças a Deus. Ainda não sei se eu vou poder ir, mas a excursão vai sair no dia 28 de julho de 2020. O inimigo não venceu. Eu tenho uma pergunta para você. É impressão minha ou o mundo está virando de cabeça para baixo? Coronavírus, H1N1, eu acho até que eu estou com H1N1. Enchente, morte no Rio, em São Paulo, seca no Sul, motim no Ceará, senador avançando contra a motinada em cima de um trator, represa de mineradora rompendo, matando centenas de pessoas, as pessoas se atacando nas redes sociais. Que isso, hein? Para aí, gente, para que eu quero descer, mas não dá para descer, não é mesmo? No máximo, e para quem tem sorte, dá para dar uma paradinha, para dar um descanso. A receita de Santa Maria dos Anjos para tempos de tribulação é a gente fazer a confissão e a missa, fazer a oração com o coração, especialmente a do rosário, fazer jejum e a missa e a Eucaristia. Isso é o sentido da Quaresma. A gente tem que pegar a nossa cruz e oferecer para Deus. Então, show bicho ruim, sai para lá. Tá? Vamos falar só de coisa boa agora. Eu prometi que falaria do arcanjo Miguel e da sua aparição lá no Monte Gargano, nesse vídeo aqui. Quem é o arcanjo Miguel? Até o ano passado eu pelo menos não tinha a menor ideia de como responder essa pergunta. Eu estava numa viagem com a minha família lá em Portugal, a gente estava saindo do Porto e estava indo para Santiago de Compostela, que fica na Espanha, de carro. E aí a gente resolveu pesquisar os destinos para saber onde parar, onde dormir, né, o que vai comer, o que vai visitar. E aí chamou a minha atenção uma cidadezinha muito pequenininha, chamada Ponte de Lima, bem perto da fronteira norte de Portugal com a Espanha. Aí os artigos dos viajantes que eu estava lendo sobre essa freguesia de Ponte de Lima sempre citavam que valia a pena fazer uma visita à Capela do Anjo da Guarda, que também é chamada de Padrão de São Miguel. E fica localizada junto a uma ponte romana, que fica na margem do Rio Lima,
justamente na freguesia de Ponte de Lima, né? No distrito lá de Viana do Castelo. A Capela do Anjo da Guarda é antiga, humilde, minúscula, e foi ela erguida, acho que no século XIII, como um lugar de devoção, junto a um importante ponto de travessia ali no Rio. Aí ela foi destruída com uma enchente do Rio e foi reconstruída no século XVIII. E aí ela recebeu a imagem de São Miguel lá dentro. Hoje é um monumento nacional. Essa imagem de São Miguel parece uma pintura ingênua, que eles chamam de naif, né? Mostrando um anjo, para mim, muito simpático, meio gordinho. Parece um desenho infantil, sabe? Não mete medo para ninguém. Lendo as resenhas nos viajantes, me senti assim instantaneamente atraído por esse desejo de visitar a Capela do Anjo da Guarda. Mas por causa da tal pintura, quer dizer, eu estava atraído pela tal pintura, que não tem nada de majestosa, né? Aí eu fiquei morto de curiosidade, não sei bem porquê. E assim se deu o meu primeiro encontro com a figura de São Miguel. Mas eu não me informei mais sobre o arcanjo naquela ocasião. Só achei que ele era muito simpático. E só vários meses mais tarde é que eu fui pesquisar mais sobre São Miguel. Aí eu aprendi que a igreja fala que existem 9 coros de bem-aventurados. Na hierarquia mais baixa tem os anjos, né, que não é demérito nenhum. E acima dos anjos tem os anjos da guarda, os anjos ministeriais, o anjo da família, assim por diante. E os anjos são mensageiros de Deus na terra, como diz o Salmo 102. Mensageiros de Deus, bendizei ao Senhor, heróis poderosos que cumpris suas ordens, sempre atentos à sua palavra. Aí, acima dos anjos vem os arcanjos, em especial os arcanjos Miguel, Gabriel, Uriel e Rafael. Esses 4 arcanjos fazem parte do grupo dos 7 espíritos que assistem e têm acesso à majestade do Senhor, citado no livro do Apocalipse e no livro de Tobias. Ou seja, existem muitos mais arcanjos, né? Mas esses 7 atendem diretamente a Deus. Como função, podemos dizer que eles são mensageiros dos decretos de Deus aqui nesse mundo. Mas vamos falar especificamente do meu amigo lá de Ponte de Lima, do arcanjo São Miguel. O nome Miguel vem do hebraico. É um nome que é em forma de pergunta. Tá? Quem como Deus? É uma pergunta retórica, que quer, na verdade, afirmar que ninguém é como Deus. Sendo esse também o significado do nome de Miguel. Entendeu? O nome Miguel significa semelhança de Deus. Então, São Miguel é citado no capítulo 12 do livro de Daniel, é citado na carta de São Judas e é citado no capítulo 12 do livro do Apocalipse. Por isso, o culto a São Miguel, arcanjo, ocorre desde muito tempo, desde os primórdios, né? por meio de novenas e orações, pedindo a proteção contra o mal e pedindo para iluminar o caminho de Deus. Mas o que mais me impressionou, depois de ver aquela capelinha que é super humilde e aquela pintura ingênua, foi descobrir que São Miguel é considerado o guardião celeste, príncipe e guerreiro que defende o trono de Deus. Ele é defensor e protetor do povo de Deus, padroeiro da Igreja Católica. E tem mais, é o chefe supremo do exército celestial, dos anjos que são fiéis a Deus. Ou seja, aquela figura amável, humilde, que se revelou para mim, ele é o general dos exércitos de Deus, o arcanjo da justiça e do arrependimento. São Miguel, arcanjo, é o grande combatente e vencedor das forças do mal. Aquele que expulsou Satanás e seus anjos caídos do céu, seguindo as ordens de Deus. É moleza isso? Eu fiquei mega impressionado e até hoje rezo para São Miguel, quase diariamente. Não apenas em momentos difíceis, mas também para conversar alegremente com ele. Afinal, foi assim que ele escolheu se apresentar para mim, né, como aquela figura simpática. Por isso, eu estava na maior expectativa de visitar o Monte Gargano, na Itália, que é onde ele apareceu. Às vezes é chamado de Monte Sant'Angelo. É um santuário católico que fica na região da Puglia. Eu acho que é o mais antigo santuário dedicado ao arcanjo São Miguel na Europa, se não me engano. E é um importante local de peregrinação há muitos séculos. Uma das aparições mais famosas de São Miguel aconteceu justamente no Monte Gargano, na Itália, por volta do ano 490. É que um pastor estava impaciente porque tinha perdido um animal e ele atirou uma flecha contra o animal que tinha se escondido numa caverna, lá no Monte Gargano. Mas aí a flecha deu meia volta milagrosamente e acertou o próprio pastor, e não o animal.
assustado, né? A notícia chegou para os ouvidos do bispo local, que julgou se tratar de um sinal do céu. E aí ele ordenou o jejum de 3 dias em toda a diocese. Aí o bispo pediu para Deus que revelasse a ele o que seria aquele sinal. E aí, passados 3 dias de jejum, São Miguel apareceu para o bispo e declarou que aquele monte era território sagrado, por isso não podia jogar flecha lá. E que Deus queria que se edificasse naquela caverna uma igreja em honra a São Miguel e aos outros anjos, para reavivar a fé e a devoção dos fiéis no seu amor e proteção. Aí o bispo foi ver o local, achou uma caverna espaçosa, tinha forma de templo, era iluminada em cima assim por uma fenda natural no teto. O bispo mandou construir um altar para celebrar a Santa Missa, consagrou o local, transformou em igreja e mandou fazer uma grande festa que durou vários dias. E até hoje se celebra ali a Santa Missa e os outros ofícios litúrgicos. Ao santuário, através dos séculos, têm sido atribuídas muitas graças e milagres em favor das pessoas que vão rezar ali. E é grande a devoção em honra de São Miguel, desde então. O Monte Gargano, onde fica situado esse santuário, fica bem perto do convento de Nossa Senhora das Graças, que é onde viveu e morreu São Padre Pio, né? Que foi tema do 6º vídeo, o último que eu fiz aqui no canal. Bom, por hoje é isso. Minha dica para você que tem fé: ligue o seu YouTube diariamente, procure e reze as orações da súplica ardente aos anjos, em homenagem ao seu anjo da guarda, e a ladainha de São Miguel. Tá? Lembre-se que ele é o arcanjo da humildade, protetor da igreja, defensor das almas dos defuntos e um sujeito muito simpático. Mas não se esqueça que ele é também o poderoso general dos exércitos de Deus, que muito pode nos auxiliar no combate espiritual. Beleza? Então é isso aí, galera. Um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo.